Bom, pessoal, então continuemos aqui com a nossa aula de América 1. Lembrando que, século XV, nós temos aí uma quebra de paradigma. Deixamos o paradigma teocêntrico, de Deus é o centro do universo, digamos que, de certa forma, substituímos pelo antropocentrismo, o homem ocupando esse lugar, o homem preocupado com os problemas dele, sentimento, emoção, amor, coisas que na Idade Média ele era proibido, digamos, de sentir. Ele era proibido de pensar. Na Idade Média, literalmente, o homem não existia. A partir da Idade Moderna, nós temos essa quebra de paradigma. E se o paradigma quebra em termos humanos, em termos científicos, então, nós temos aí a substituição da teoria ptolomaica, ou seja, a teoria geocêntrica, para a teoria heliocêntrica. Geografia e hélio, o gás que constitui o Sol. O Sol puxa a Terra, há um descentramento, né? E em termos econômicos, em termos marítimos, isso também vai ocorrer, porque o homem ocidental, especificamente o da Península Ibérica, né? Não só ele, porque nós temos aí a figura de Colombo, a figura de Américo Vespuccio, dois italianos a serviço das coroas ibéricas, né, fazendo aí esse descentramento, deslocamento do comércio que ocorria no Mediterrâneo, agora era pelo Atlântico, né? Então, em 1492, nós temos aí o ano da conquista, o ano do encontro, o ano do confronto, o ano da expulsão dos árabes da cidade de Granada, do reino de Granada, na verdade, pelos espanhóis, né? E verificando ou seguindo, digamos que os rastros deixados por Colombo, né, ele dizia o seguinte: os reis católicos são os arquitetos desse momento fecundo. É um marco que unifica o Estado Nacional espanhol. Esses reis guerreiros expulsaram os infiéis do Ocidente europeu. Colombo dizia o seguinte, eu vou ler em espanhol, né? Acredito que vocês, por serem acadêmicos, devem entender minimamente, devem ter feito vestibular na língua espanhola, então não há problema. Os meus textos aparecem aí a língua espanhola de vez em quando. Aí escreve Colombo numa carta. E, a ver, acabado a guerra em la muy grande ciudad de Granada, aonde vi, significa vi, poner las banderas reales de vuestras altezas en las torres de Alfambra, né? Nas torres da cidade de Granada. Aqui os árabes chamavam de Alfambra, certo? Ele manda essa carta para os reis católicos, dizendo, né? Dizendo, e em respeito disso, que ele estava chegando às Índias, né, para poder justificar a sua empresa. O presente ano de 1492, depois de vossas altezas haver dado fim à guerra com os mouros que reinavam na Europa e haver acabado com a guerra e a muito grande cidade de Granada, onde vi por as bandeiras reais de vossas altezas as torres de Alfambra. E vi sair ao rei Mouro e as portas da cidade. E logo, em aquele presente mês, pela informação que eu havia dado a vossas altezas das terras da Índia, porque, diga-se de passagem, o Colombo faz 4 viagens à América, entre aspas, essa palavra América novamente, a essas terras novas, mas o Colombo nunca acreditou e nunca disse, em documento nenhum, em carta nenhuma, ele disse que havia chegado à Terra Nova. Ele acreditava, morreu acreditando, foi preso e continuou acreditando que ele havia chegado às terras da Índia, ao mundo velho. Por isso que, né, erradamente, nós chamamos aos nativos destas terras de indígenas. É um erro que Colombo cometeu e nos fez perpetuar. E a gente vive aí chamando os nativos de índio. Certo?
Pois bem, esse documento está nesses 200 documentos do Paulo Suez. É um documento muito pesado, eu tenho ele em PDF, tenho na língua espanhola e tenho na língua portuguesa, de repente a gente consiga anexar no sistema, certo? Um outro fragmento deixado por Colombo diz: o ano de 1492, depois de Vossas Altezas haverem dado fim à guerra com os mouros, ele diz que viu pôr as bandeiras, né? Já havíamos lido anteriormente. Ele diz que... Aí eu utilizo aqui o historiador Bernard Vincent, que vai problematizar um pouco esses conceitos. Ele diz: 1492 foi um ano muito representativo para a formação do Estado Nacional Espanhol. Por conta do quê? Por conta da cidade de Santa Fé. Essa cidade tem esse nome, ela significa os olhos de Deus sobre o inimigo, né? Por isso Santa Fé. Além disso, a Santa Irmandade Católica criada pela nobreza espanhola para expulsar os infiéis, que são os árabes. No dia 31 de março de 1492, nós temos aí um segundo ponto, que é a expulsão dos judeus das terras de Castela, né? Onde os reis líderes são Fernando de Aragão e Isabel de Castelas, como eu já disse, né? Reis absolutos, né? Apesar de o poder estar na mão do rei, os historiadores, não sei se é por maldade ou porque de fato Fernando tinha essas características, dizem que quem comandava e quem dava as ordens era a rainha Isabel de Castela, e uma dessas evidências é que a língua castelhana se impõe sobre a língua de Aragão, né? Assim, o Estado Nacional Espanhol foi sendo construído a partir da destruição de si mesmo. Por que de si mesmo? Por que do seu interior? Porque o judeu e o árabe estavam no território, faziam parte do cotidiano, ensinaram, segundo Bernard Vincent, né? Ensinaram o homem europeu, o homem espanhol, a conviver com o outro. Diz esse historiador, e diz também um frei, o Las Casas, Bartolomé de Las Casas, que era um dominicano, ele diz também que essa relação com o islâmico, essa relação com os árabes, essa relação com os judeus foi muito boa para os espanhóis, porque eles, entre aspas, aprenderam a conviver. Imagina se tivesse aprendido, né? Numa única noite, quando o Hernán Cortés chega à cidade, a capital Tenochtitlán, a capital do Império Azteca, ele mata 10 mil nativos, né? Um outro evento, como eu já havia dito para vocês, é a Constituição da Gramática, né? Que é uma das características dos modernos Estados Nacionais absolutos e é uma das características desse novo paradigma, né? Então surge a língua portuguesa é mais velha em termos de sistematização, em termos de escrita. A língua portuguesa é mais velha que a língua espanhola, porque o Nebrija vai escrever a língua espanhola somente no século XV e a língua portuguesa havia sido escrita, havia sido sistematizada no século XIV, né, em detrimento do latim, né? São as línguas vernáculas, digamos que se sobrepondo. Aqui nós temos uma imagem da expulsão dos judeus do território da Espanha, ou dos territórios da Espanha, né? É claro que isso não foi do dia para a noite, a perseguição foi terrível, a ideia era ficar com as propriedades e a riqueza desses povos. O historiador diz que é o bode expiatório, porque eram muito ricos, a coroa estava muito endividada com os judeus, então foi uma coisa muito positiva, entre aspas, para o reino expulsá-los, né, porque, de certa forma, né, na história nós conhecemos vários acontecimentos com esses bodes expiatórios, né? Diga-se de passagem aí, a Alemanha da década de 30, momentos antes aí da Segunda Guerra Mundial, quando se inicia essa caçada aos judeus, né? Esse seria, digamos que, o primeiro evento.
a queda dos infiéis islâmicos e judeus, né? Eles vão embora, são expulsos pelos espanhóis, né? O segundo evento é aqui o Antônio de Nebrija, né, que é um intelectual que vai constituir, vai escrever a língua, né? Aí nós temos aí dois idiomas, dois grupos sendo prejudicados, que é o galego e o catalão, né? Conflitos permanentes até hoje. Se um dia você for à Espanha, por favor, se você for para a região da Catalunha, é bom que você aprenda alguma coisa de catalão. É muito próximo da língua castelhana ou do espanhol, né? Mas é bem difícil você chegar, por exemplo, na Catalunha e não falar nada de catalão. Você passa fome e eles vão te discriminar, vão até te maltratar, né? Por conta que esse conflito é muito permanente, é um nacionalismo terrível na Espanha, né? O terceiro evento e acontecimento, esse projeto desenvolvido por Cristóvão Colombo, que ele vai entregar Fernando e Isabel em 1492. Lembrando que Colombo já havia feito essa proposta para os portugueses e havia sido expulso, né? Os amigos religiosos do Colombo tinham muito medo dele apresentar isso à coroa e ser queimado. Por quê? Porque ele está propondo um absurdo, que era se lançar ao Mar Tenebroso. Mar Tenebroso é aquilo que nós conhecemos hoje como Oceano Atlântico. No Atlântico, na Idade Média, existia todo um mito de que era povoado por... Se você navegasse no Mar Tenebroso, você cairia no inferno. E no inferno existiriam monstros. Esses monstros, né? Imagina já quem depois passou a ser. É por isso que vamos ter uma aula aí sobre iconografia e iconologia do século XVI na América, né? Mas, seguindo aqui, nós temos aqui algumas características do mercantilismo, né? Que são o comercialismo, o metalismo, sistema colonial, balança comercial favorável, o protecionismo alfandegário, que o rei constituía leis para favorecer o comércio nacional, para favorecer o parente, o amigo nobre, aquele espanhol que vinha para cá para poder, digamos que, instituir, implantar, controlar a colônia aqui, nisso que nós hoje chamamos de América Espanhola. Beleza? Então, são processos ou são, digamos que, princípios, características de um modelo econômico. Esse modelo econômico é o mercantilismo, né? Então, se você fala de idade moderna, você tem que falar de mercantilismo e tema econômico. Se você vai falar de filosofia, você tem que falar de neoplatonismo ou humanismo. Se você vai falar de humanismo e neoplatonismo, naturalmente você vai ter que falar de antropocentrismo, cientificismo, hedonismo. Esse novo momento, esses princípios identificam a filosofia e o comportamento do homem moderno, a economia e assim por diante. Por fim, um outro evento que vem aqui para a América, né? Aqui você tem um frontispício, né? Olha esse frontispício aqui, ele é lindo, lindo, não dá para descrever numa única aula, teria que ser uma aula só para esse frontispício aqui, que é, aqui em cima você tem a Europa sentada, coroada, firme, né? No centro do local, pé no chão, olhar seguro, né? Penetrante. E em volta você tem duas colunas. Uma coluna representa a Ásia e a outra a África. Então, você tem 3 continentes que eram conhecidos, 3 mundos que eram conhecidos. Quem dominava lá em cima, o globo do lado, você pode ver que está no joelho esquerdo da Europa, a Europa irradiante, no topo do mundo, né, controlando aquilo que se conhece por universo, sendo sustentada por 2 colunatas, a África e a Índia. E embaixo, deitada, desnuda, né, vocês têm a América. Já imaginam o que isso representa, né? O que eles querem dizer com essa iconografia, com essa imagem? Qual é o lugar do homem da América? Qual é o lugar desse mundo do qual nós estaremos tratando, né? Ou qual é o lugar do indígena no mundo hoje? Qual é o lugar do mexicano nos Estados Unidos
qual é o lugar do boliviano em São Paulo, qual é o lugar do estrangeiro, do peruano, nas piadas, mesmo aqui no Brasil. Né? Não mudou isso em 500 e poucos anos, 530 anos, essa imagem é a mesma. Né? A Europa irradiando conhecimento, fé, é de lá que sai a luz, né? É de lá que o Pai nos ilumina, e nós aqui, né? Meio que desnudos ainda, com os pés levantados, deitados, quase mortos, sustentando essa ideia que se tem do mundo. Então, esse quarto evento atende aqui aos aspectos culturais, fator que vem de carona na empresa mercantilista, quase imperceptível no contexto das grandes navegações no Atlântico. Era a mentalidade europeia, a verdade europeia. O Inca tinha uma verdade? Claro que tinha. O Azteca tinha uma verdade? Claro que tinha. O Guató tinha uma verdade? Claro que tinha. O Cuiabano tinha uma verdade? É claro que tinha. Mas qual era a verdade? A verdade é a verdade europeia. A verdade da cruz, a verdade do aço, da espada, a verdade de um Deus uno, onipotente, onisciente e onipresente, representados pela Igreja Católica Apostólica Romana. São esses mundos que irão confrontar-se. E esse confronto ele está hoje no coração e na alma das pessoas, né, com as quais nós lidamos. É só pegar as mídias sociais e darem uma pequena olhada nos conflitos ou nos confrontos dos povos. A guerra dos povos é evidente. Então, a aula de América 1 se justifica hoje. Ok? A gente volta na próxima aula para não ficar muito longa. Muito obrigado.